Se acredita no grande impacto da IA, mantenha-se próximo dela, identifique seus pontos fortes e veja como aprimorá-los com IA. Esta é Cris Pedregal, CEO e cofundadora da Granola, o bloco de notas de IA avaliado em US$ 1,5 bilhão. Ela construiu isso em 3 anos e tornou um produto de destaque no concorrido mercado de IA. Quando se trata de competir com grandes corporações, ainda há oportunidade de construir algo grande em 2026? Há muitos produtos e pessoas tentando inovar. A questão é, você consegue se importar mais que os outros? Há tanta publicidade acontecendo que eu acho que, se você não tem um produto que realmente se destaque, seja notado e amado, simplesmente parece uma aposta fadada ao fracasso. Se você tivesse que começar do zero hoje, qual seria o seu plano de ação? Eu definitivamente construiria. Bem-vinda ao Silicon Valley Girl. Estou muito animada por conversar com você, porque já estamos usando Granola há, acho que mais de 6 meses. Eu sei que você lançou antes, mas quando descobrimos e começamos a usar, é um produto incrível para o nosso time. E o que eu vou fazer agora é criar uma tarefa neste momento. Então ele começa a gravar, assim no final da conversa vamos poder ver as anotações para ver como realmente funciona. Sim, perfeito. Em 2024, você afirmou que agora é bem mais fácil do que antes criar fluxos de trabalho especializados para pequenos grupos, pois é possível usar IA. Sua aposta era: com as ferramentas de IA atuais, é possível criar algo para um pequeno grupo sem usar muitos recursos, certo? Porque a gente pode programar tudo isso com Vibe, a gente pode entregar mais rápido. Em comparação com 10 anos atrás, se você quisesse construir algo, precisaria de uma equipe enorme. Então, atender a um pequeno grupo de pessoas realmente não faria sentido. Você acredita que isso ainda será verdade em 2026 ou já vivemos em um mundo onde qualquer um pode programar, tornando desnecessárias ferramentas super especializadas? Qual sua visão do mercado hoje? Só sei que tudo está mudando e é difícil prever o futuro. Só porque as pessoas podem programar com Vibe, não significa que vamos usar apenas softwares criados com Vibe o tempo todo. Acredito que programar com Vibe e criar ferramentas do zero é muito eficaz para desenvolver, por exemplo, soluções internas para sua equipe. Eu ainda acho que existem certas áreas em que você quer ter a melhor ferramenta possível, e isso exige muito tempo, esforço, cuidado e investimento contínuo. Acredito que haverá muito software disponível, mas é difícil prever onde estará a linha entre o que será programado com Vibe e o que será pago. Você acha mais difícil construir hoje? Você tem experiência da era pré-IA e pode comparar com quando criou a Granola. Mais difícil agora. Sim, é só porque eu sinto que o mercado está muito lotado. Tipo, você vê, porque todo mundo pode se tornar um empreendedor. Há 10 anos, para construir algo, se não fosse programadora, precisava de uma engenheira. Se fosse engenheira, precisava de alguém de produto. Ou seja, esses recursos eram necessários. Parece que agora existem tantas fundadoras solo e o mercado está realmente lotado. São dois lados da mesma moeda, certo? Agora é bem mais fácil construir, não precisa de tanta gente ou recursos, então mais pessoas tentam. É como quando a fotografia digital se tornou comum, antigamente era muito difícil conseguir uma câmera, certo? E então só algumas pessoas tinham câmeras, elas eram fotógrafos. E então a fotografia digital facilitou para todo mundo tirar fotos, certo? Isso não quer dizer que fotógrafos profissionais deixaram de ser necessários ou melhores que pessoas comuns. Acho que o mesmo vale para criar produtos atualmente. Há muitos produtos e pessoas tentando fazer coisas. Muitos deles não são tão bons, né? E acho que é disso que se trata. É tipo, será que você consegue se importar mais do que todo mundo? E será que você consegue criar algo melhor? Pelo que eu vi, o que parece ajudar uma empresa de IA a se destacar em um mercado lotado é simplesmente o fato de o produto realmente funcionar e a experiência de usá-lo ser melhor do que as alternativas. Percebemos que as pessoas estão mais dispostas a mudar por pequenas melhorias e muito atentas à qualidade dos produtos que usam. E nesse sentido, acho que não é diferente de antes. Você ainda precisa lutar por isso e tem que estar realmente focado nisso. Eu gostei muito de como você disse que é preciso se importar mais. Sinto que isso se aplica a qualquer nicho em que você esteja competindo, qualquer coisa que você esteja fazendo. Se você se importa mais do que os outros, isso meio que te ajuda a se destacar. Me conta sobre lançar um produto na era da IA. Por que você não fez um lançamento público? Você começou com alguns usuários, viu a reação deles. Se você tivesse que começar do zero hoje, qual seria o seu plano de ação? Sim, eu acho que a sabedoria convencional das startups antes era lançar o mais rápido possível, receber feedback de usuários reais e então ir ajustando até chegar em algo ótimo. E eu acho que
Justamente pelo que você disse antes, tem tanta gente lançando coisas mal feitas, produtos ruins, que isso acaba sendo um fator de diferenciação, uma abordagem diferente. Se quando você chegar ao mercado, o seu produto for melhor. Por isso não tínhamos toda essa estratégia para construir uma IA. A nossa filosofia quando estávamos criando a granola era basicamente, vamos fazer o que for preciso para aprender o mais rápido possível o que precisamos fazer para melhorar nosso produto. E durante o primeiro ano, a forma como mais aprendemos foi literalmente sentando ao lado de alguém e observando essa pessoa. Tentar instalar, usar, identificar erros, ir para casa, corrigir, refazer no dia seguinte com outra pessoa e repetir várias vezes. Não precisávamos lançar publicamente para identificar erros no produto, pois víamos claramente as falhas ao observar uma ou duas pessoas usando diariamente. Depois de mais ou menos um ano, chegou ao ponto em que, na verdade, estava bem bom para aquele pessoal. Dissemos, beleza, agora é hora de lançar publicamente para aprender em escala o que está errado e como melhorar. Essa foi a abordagem que tomamos e acredito que fez toda a diferença. Em um mundo onde qualquer um pode criar software, o que importa é a qualidade do software que você usa. Então, se você dissesse se eu estivesse começando do zero, eu definitivamente construiria em modo privado ou beta fechado, até me sentir realmente seguro de que o produto era significativamente melhor do que a concorrência. Sim. E ao escolher uma ideia, essa foi sua primeira opção? Notas inteligentes? Ou teve outras antes? Sim, ideias são complicadas, né? Por um lado, você quer ser estratégico. Se eu investir nesse segmento, é um beco sem saída ou há uma grande oportunidade? Né? Esse é um pensamento mais estratégico. E por outro lado, na verdade, muitas vezes é melhor não pensar tanto e simplesmente colocar algo na frente das pessoas, ver como elas reagem e ir seguindo esse caminho, sabe? E eu acho que quando você está tentando pensar em uma ideia de startup, você precisa fazer as duas coisas. Você quer ter certeza de que está construindo em um espaço onde existe, sabe, existe vida. Existe... Futuro? Sim, o futuro. Mas às vezes é melhor não pensar tanto. Uma vez que você faz essa aposta, é quase melhor não pensar em um nível alto e abstrato e realmente só ir pelo que as pessoas gostam. E em 2022 eu tive contato com LLMs pela primeira vez. Isso foi cerca de 8, 9 meses antes do lançamento do ChatGPT. E imediatamente eu fiquei convencido. Eu pensei, ok, não sei o que é essa nova tecnologia, mas ela vai mudar tudo. Vai transformar todas as ferramentas que usamos no trabalho e na produtividade. Senti isso intensamente e sabia que era um espaço onde queria construir e me entusiasmar. Mas aí, quando tivemos que descobrir por onde começar, foi aí que mostramos alguns protótipos a usuários e outras pessoas. E eles não se importaram com a maioria deles. A ideia de um bloco de notas em tempo real que faz anotações e permite interação fazia os olhos das pessoas brilharem quando mostramos. Era tipo uma descrição palavra por palavra do que você queria construir ou você programou no estilo Vibe Code? Bem, Vibe Coding não era muito uma coisa. Vibe Coding não era exatamente uma coisa, mas era mais no estilo Vibe Code. Eu sou um grande defensor de protótipos. Protótipos simples e baratos permitem que as pessoas testem de verdade. Isso ensina muito. Meu cofundador e eu fizemos alguns protótipos diferentes. E o de notas era só um pouco de JavaScript em uma página HTML que a gente montou manualmente. Mas era o suficiente para te dar uma ideia de como seria se funcionasse direito. Como escolheu as primeiras pessoas para avaliar sua ideia? Amigos e conhecidos, apenas pessoas acessíveis a nós. Havia algum critério de qualificação? Pensando agora, se estou construindo algo, também queria mostrar para as pessoas certas. Pessoas que já pagam por várias ferramentas ou trabalham em grandes corporações e têm acesso a orçamentos, em vez de perguntar aleatoriamente para qualquer um. Esse é um bom ponto. Talvez a gente tenha pensado um pouco mais sobre isso do que parece. Nós criamos granola para nós mesmos. E por nós mesmos, queremos dizer pessoas que são trabalhadores do conhecimento, que entendem de tecnologia, usam diferentes tipos de ferramentas, passam o dia em ferramentas como Slack, Linear, Superhuman e Gmail. As pessoas com quem conversávamos normalmente trabalhavam em startups de diferentes tamanhos, pois era o ambiente em que estávamos. Qual era o seu critério para decidir se abandonava uma ideia ou continuava trabalhando nela? Era só alguém dizer sim ou vocês estavam acompanhando alguma coisa? Conversei com Josh Woodward da Gemini, que contou que no Google testam produtos observando o brilho nos olhos das pessoas. Quando os usuários começam a testar, a empresa não tem de fato uma métrica. Eles confiam na intuição de que você está vendo isso. Meio surpreendente para uma empresa como o Google, né? Onde você espera, métrica atrás de métrica. Era muito baseado em intuição e qualitativo. E nos primeiros dias era o oposto.
Era observar muitas pessoas ficando frustradas e incapazes de realmente usar a coisa do jeito que a gente queria que usassem. Quando se trata de competir com grandes corporações, certo? Porque temos o Zoom, que tem IA. Tipo, todo produto agora tem anotações com IA. Você pode explicar sua mentalidade empreendedora? Quando crio algo e uma grande empresa lança algo similar, penso, pronto, acabou pra mim. Mas aí eu penso, tudo bem, a gente vai conseguir passar por isso. Sim, tudo está acontecendo rápido e as empresas lançam novidades o tempo todo. Acho que já nos acostumamos mais com isso. Mas talvez há um ano e meio atrás, parecia que o céu estava caindo e o mundo mudava a cada 5 minutos. Quando lançamos Granola, as ferramentas de anotação com IA já existiam. Os primeiros já estavam por aí há uns 7 ou 8 anos. Então havia toneladas de ferramentas de anotação com IA, como empresas como Zoom e Google. Eles já tinham ferramentas de anotação com IA, não eram tão avançados quanto os atuais, mas já existiam. E quando íamos entrevistar as pessoas e tentar entender se elas estavam usando esses recursos, se estavam sendo úteis ou não, ficou muito claro que eles eram apenas marginalmente úteis. E eles, na verdade, não estavam fazendo o trabalho que as pessoas esperavam de uma ferramenta como essa. Acho que o que estou dizendo é que meio que acabamos nos colocando nessa situação porque entramos nesse espaço incrivelmente saturado. E acho que conseguimos nos destacar porque, mesmo que o Zoom ou o Google criem notas e o Granola crie notas, a maneira como projetamos o Granola, a forma como pensamos nele, é simplesmente muito, muito diferente dessas ferramentas. E o Granola é realmente uma ferramenta pessoal. É como o seu bloco de notas pessoal, do qual você tem total controle. E você pode colocar notas lá. Posso entrar no Granola e basicamente conversar com os registros de todas as minhas reuniões dos últimos 2 anos. E à medida que os modelos de IA ficam mais inteligentes, o nível de insights ou o tipo de conversas que posso ter sobre esse acervo vai ficando cada vez mais avançado. Sim, adoraria falar sobre isso mais tarde na entrevista. Porque, assim, se uma empresa não está gravando suas reuniões, eu acho que ela está perdendo 50% do que poderia construir depois com todos esses insights que está recebendo. Porque esse é o critério dos funcionários. É assim que eles tomam decisões, é assim que eles agem. E a única maneira de ensinar a IA a imitar ou aprimorar isso é gravando. Dar o contexto para ela, isso mesmo. Sim, é o contexto, todos os dados. Para uma empreendedora que está começando hoje e pensando, ok, eu realmente quero construir essa ferramenta, mas tenho medo de que uma grande empresa vá lançar algo parecido, tipo, não sei se você assistiu ao Google I.O., mas eles lançaram uma ferramenta muito parecida com o Whisperflow. Como foi então? Parece igual. A pequena barra de ferramentas aparece. Eu não sabia disso. Tenho, mas a diferença É. Enquanto você está conversando com ele, ele também faz referência a todos os arquivos que você tem no Google Drive e no Gmail. Você pode, por exemplo, pedir para inserir uma tabela com esses dados, e ele fará isso, não apenas transcrevendo, mas também acrescentando contexto. E eu entendo porque continuo usando o Whisperflow, já que só quero a transcrição, mas percebo que vou acabar usando ainda mais. Pode dar um conselho para uma empreendedora que está construindo algo, especialmente nessa era de tanta competição? Sim. É uma ótima pergunta, né? E é uma daquelas coisas em que eu acho que se alguém tivesse uma bola de cristal e pudesse dizer, tipo, ok, existe um mundo extremo onde só existe uma ferramenta no futuro, certo? E a gente usa ela para tudo. E existe uma versão diferente do futuro onde usamos ainda mais ferramentas do que temos hoje. Acho que vamos acabar em algum lugar no meio, mas é difícil saber exatamente onde. Eu resumiria isso como uma matriz 2x2. Basicamente, com que frequência esse caso de uso acontece e quão importante ele é para o usuário. É assim, se for um caso de uso pouco frequente, então acho que vai ser realmente difícil competir com as empresas maiores ou com as ferramentas maiores que já estão mais estabelecidas. Se for um uso pouco frequente, as pessoas vão usar chats como ChatGPT ou Claudes. Muito provavelmente, né? Assim como nos anos 2000 poucos usavam motores de busca verticalizados, pois todos já tinham o hábito de ir ao Google, que era mais fácil. Então acho que você tem que escolher um caso de uso que seja muito comum, porque se for comum você tem a oportunidade de criar um hábito em torno disso. E aí a questão é, será que é um caso de uso comum em que para o usuário não faz tanta diferença se você faz um trabalho muito melhor? Ou será que é um caso de uso que é realmente importante para as pessoas, certo? Acredito que você deve chegar ao ponto em que, se a experiência do produto for até 10% melhor, já será motivo suficiente para as pessoas trocarem e usarem seu produto.
E se você estiver nesse quadrante, então eu acho que volta para isso. Se você se importa mais, e essa é a única coisa que você pode fazer melhor do que as grandes empresas, é simplesmente se importar mais, porque elas têm que se preocupar com muitas coisas, certo? Então você pode construir um produto melhor, e eu acho que você pode competir. Você acha que devemos incluir um nicho no que disse? Sim, Porque eu sinto que se você está apenas indo atrás de um caso de uso frequente para bilhões de pessoas, então é um campo de atuação para grandes corporações. sim. Mas se for um nicho, como no caso do seu produto, são pessoas que estão focadas em produtividade e querem gravar, querem ser mais eficazes com suas anotações. Sim, ou você vira uma empresa muito grande. Isso mesmo. Definitivamente queremos que bilhões de pessoas usem granola em algum momento. E vocês estão migrando para o B2B. Vocês começaram como uma empresa B2C e agora migraram para o B2B. Como está sendo essa mudança? Bem, sim, é um bom ponto. Nossa estratégia era imitar empresas como Slack ou Dropbox, aquelas empresas que crescem de baixo para cima. É um product-led growth. Alguém na empresa descobre a granola e se apaixona por ela. Eles compartilham com colegas e crescemos organicamente na empresa. E aí, em algum momento, alguém em uma posição de autoridade, talvez o fundador, talvez o diretor de compliance, ou seja lá quem for, diretor jurídico, diretor de segurança, diz: "Uau, todo mundo está usando esse software. É. A gente provavelmente deveria pagar por isso, ter controle sobre isso e garantir que sabemos para onde nossos dados estão indo e tudo mais." E esse sempre foi o plano. Sempre soubemos que venderíamos para empresas. Mas no começo, a gente só estava preocupado em não... A gente só focou em tentar construir algo que as pessoas realmente quisessem e gostassem. E isso funcionou. Então, granola se espalhou de forma viral, organicamente, pelas empresas. Agora temos grandes empresas em planos empresariais com a granola. Mas tudo começou de baixo para cima, onde meio que se espalhou pela empresa de forma viral, ou o fundador ou o CEO ouviu falar sobre isso, começou a usar e achou valioso e disse: "Na verdade, todo mundo deveria estar usando isso." Acho que é um excelente plano de marketing de empresa para empresa quando se começa pelo consumidor. Como conseguir os primeiros clientes? A gente postou no Twitter. Basicamente foi isso. Vocês mesmos, tipo o time fundador? Ou... Sim, acho que postamos da minha conta. E eu realmente não tinha seguidores no Twitter, e acho que a gente só teve muita sorte. Era essa a ideia. O jeito que o Granola funciona é que ele parece o Apple Notes, é um bloco de notas. E aí, no final da reunião, ele pega as anotações que você fez e expande elas. E tem uma animação muito legal, onde você vê suas anotações sendo preenchidas. E a gente tinha um GIF disso. E na época, eu acho que muitos dos... Como os fundadores de startups ou líderes por aí estavam realmente interessados em novas interfaces ou interações envolvendo IA. E então tivemos alguns famosos como Guilherme da Vercel, que retweetou meu tweet, e então Nat Friedman também retweetou. Então, de alguma forma, isso basicamente aconteceu. E eu não sei, é como se o universo tivesse feito isso acontecer. Uau! Tipo, chamou a atenção de algumas pessoas e elas tweetaram sobre a gente. Começamos a crescer. No primeiro dia já foram cerca de 500 instalações. Isso é bem decente. Não é ruim, quer dizer, foi mais do que eu esperava, mas também é uma gota no oceano, né? E aí começou a crescer pouco a pouco porque a gente não estava fazendo nenhum marketing. O mais louco sobre a granola é que todas aquelas ferramentas antigas de anotações com IA são super otimizados para growth hacking. No final da reunião, eles mandam as anotações para todo mundo que estava na reunião, querendo ou não, você querendo ou não, e a granola não faz nada disso. É como se a granola dissesse: nossa única função é servir o usuário e dar asas para o usuário. O fato de a granola estar entrando em um espaço superlotado, sem nenhum mecanismo de crescimento embutido, e ainda assim ter crescido de forma viral e orgânica, conseguindo se destacar e se tornar realmente visível nesse espaço. Acredito que algo está acontecendo. É uma prova clara de que as pessoas buscam softwares realmente melhores. Produtos bons. É. Interessante. Então, todo o seu marketing se baseia em... As pessoas amarem isso. Ótimo produto. É, exatamente. A empresa inteira é baseada nisso. Sim, isso é incrível. Esse seria seu conselho para empreendedores? Não foque em marketing, pense no produto e nas pessoas compartilhando. Acho que sim. Porque, como você disse antes, está muito barulhento lá fora agora. Tem tanta gente fazendo tanta coisa e tem tanto investimento, né? Então tem tanta publicidade acontecendo que eu acho que, se você não tem um produto que por si só consiga se destacar, ser notado e amado, simplesmente parece uma proposta perdida. Geralmente foco em produtos voltados ao usuário, o que difere bastante da área de suporte ao cliente. Eu acho que tudo se resume até a abordagem de venda certa e o marketing faz parte disso.
Acho que, no geral, se você não tem um bom produto, é a única coisa que pode melhorar com uma equipe pequena, certo? Acho que você deveria fazer isso logo no início, não deixar para depois. Tenho uma última pergunta. Quantos usuários iniciais vocês tinham e quanto feedback coletaram antes do lançamento? Sim, nós tínhamos cerca de 150 usuários ativos depois disso. Esses são seus amigos. E Sim, como seu círculo íntimo. sim, amigos e amigos de amigos. O que você estava acompanhando quando distribuiu? Tipo, porque você não podia ver a reação deles, certo? Mas o que você estava acompanhando com a frequência de uso? Sim, então o que fazíamos era marcar uma primeira ligação. Fazíamos pessoalmente, se fosse possível. Se não, fazíamos uma videochamada. Pedíamos para compartilharem a tela e observávamos tentando instalar e usar o Granola sem nossa orientação. Marcávamos outra ligação para 3 dias depois, pedíamos para compartilhar a tela e revisávamos as reuniões feitas com o Granola, debatendo os pontos positivos e negativos. Esse era o sinal mais forte, o super qualitativo. É aí que você mais aprende. Mas então, quando o produto começou a ficar bom o suficiente para que as pessoas realmente o usassem, passamos a acompanhar o uso. E tem uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes do Granola, mas um dos nossos mentores nos contou sobre isso. E é uma coisa chamada gráfico de pontos. E um gráfico de pontos, basicamente, pense nele como uma planilha. E cada linha é um usuário e cada coluna é um dia, certo? O gráfico de pontos padrão mostrava os últimos 30 dias e em cada célula indicava quantas reuniões usaram o Granola naquele dia. E aí você muda a cor das células. Então, se eles usarem em 10 reuniões, você deve deixar bem verde escuro. Se usarem em 0, você deve deixar branco. E aí você pode, de relance, ver facilmente os padrões. E a ideia é que você começa com um gráfico de pontos quando o produto ainda não está muito bom. E aí você itera, itera e itera. E o que você deve ver acontecer é que tudo deve se alinhar. Porque normalmente, quando você faz análise, você agrupa todo o uso junto e só recebe um gráfico de uso, certo? Que é tipo, cumulativamente, as pessoas estão fazendo mais reuniões ou não. Mas isso, na verdade, não é muito útil para te mostrar o que está errado com o seu produto e se ele está funcionando. E aí, em um gráfico de pontos, você consegue ver coisas do tipo, ok, essa pessoa estava usando bastante. E aí ela parou de usar e depois claramente lembrou que existia e voltou a usar de novo. Ou talvez a pessoa tenha saído de férias, ou você pode perceber que tem algumas pessoas que começaram aos poucos. E aí, em um dia, fizeram tipo 5 reuniões, e a partir daí virou um hábito e ficaram viciadas. E você pode pensar, como fazemos para que as pessoas tenham esse tipo de dia? Assim, se torna uma maneira visual muito fácil de acompanhar o ritmo do que está acontecendo com seus usuários. Incrível, certo. Me conta sobre a sua stack de IA. O que você está usando além do Granola? Então, eu tenho dificuldade com essa pergunta porque tento usar o Granola para o máximo de coisas possível. E eu uso, a gente ainda não lançou, mas acabei de pegar esse Apple Watch. E isso é uma sensação muito boa, porque ele está aqui o tempo todo. Sim, é assim que eu faço minhas anotações quando vou a conferências. O que você... São apenas notas de voz que vão para meu celular e depois uso o que estivermos usando para transcrever. Sim. Então é todo um processo. São alguns passos. Pois eu sei, Sim. Mas em termos de formato, acho que o Apple Watch simplesmente parece muito... 100%. É... Esse deveria ser o padrão para todas as conferências. É. E então, o próximo, quero dizer, eu uso o Cloud, certo? O Cloud provavelmente é o meu segundo. E então, um dos engenheiros da Granola criou esse agente interno. A gente chama ele de Nacho. Na verdade, eu não sei por que a gente chama ele de Nacho, mas ele tem tipo um Nacho como ícone. E nós conectamos basicamente todas as nossas ferramentas internas a esse agente. Então, literalmente, todas as fontes de dados que temos estão acessíveis para esse agente. Tem um portal interno, mas também interagimos com ele pelo Slack, o que é interessante. Então, por exemplo... Interessante, é? Muitas vezes o que acontece é que eu percebo algo meio estranho no produto porque esse é o meu trabalho, e eu posto sobre isso no Slack. E aí alguém pede para o Nacho dar uma olhada, tipo, ei, você pode ver os dados de uso dos últimos meses e ver se isso confirma a irritação do Chris ou algo assim? E aí isso volta e alguém fala, ok, e se a gente mudar a forma como isso funciona e colocar um botão aqui no lugar? E aí você pede para o Nacho e o Nacho vai falar com o cursor e prepara, tipo... Legal. Uma mudança. Então ainda sai dos trilhos o tempo todo. Ainda é preciso dizer, não, Nacho, não era isso que eu queria. Ou pensar mais, pois você fez suposições erradas. Ainda há muita interação humana. Mas com certeza mudou a forma como trabalhamos internamente. Basicamente, tento descrever esse papel. O que é, ele não é como um Chief of Staff. Ele é mais o seu ponto de apoio em Analytics. Ele ajuda ele com decisões estratégicas ou é mais tipo, me traga os dados?
É muito do tipo, me traga os dados, você faça essa coisa que antes levaria uns 30 cliques, sabe? Ou tipo, abrir 3 ferramentas, salvar os dados em um arquivo e enviar para outro lugar. Só faça tudo isso pra mim. Então, de certa forma, é como se fosse um estagiário, sabe? É tipo, É. não estamos terceirizando grandes decisões. Vamos agir assim. Busque os dados, traga essa outra coisa e veja como essas duas coisas se conectam. Pronto, é isso que queremos fazer. Então, as ideias vêm muito de nós, não do Nacho, mas o Nacho está executando. Você usou uma ferramenta ou fez do zero? Penso nisso, pois dá para construir tudo com o Perplexity Computer ou algo assim. Sim, preciso perguntar, não usamos nada assim. É parecido com o CloudBot, mas não é ele. Não lembro o nome, nós mesmos rodamos. Por isso que a gente fica tranquilo com todos esses dados passando por esse agente, porque somos nós que rodamos e controlamos ele. Certo. O que você ainda não delegou para a IA ou o que você está fazendo sem IA? Acho que muita coisa de construir ótimos produtos, tudo se resume a como isso me faz sentir. Certo. E muito disso é baseado na intuição humana. É tentar me colocar no lugar de outra pessoa e imaginar como ela vivenciaria aquilo. Eu simplesmente não uso IA para isso. Você não pode. O que descreve é algo exclusivamente humano. Temos algumas pessoas bem jovens na equipe e eles simplesmente tendem naturalmente a usar IA para tudo. É como se fosse simplesmente o comportamento padrão. Muitas vezes olho e penso, isso é inteligente. Eu não faria assim, mas é esperto e deveria fazer isso. A questão do produto provavelmente será uma das últimas a acontecer no nosso trabalho imediato. Na verdade, não sei se a IA algum dia vai realmente chegar lá, porque acho que a experiência humana vivida é a única coisa que temos. Com certeza, com certeza. O que ela pode ajudar a fazer, no entanto, é que a gente vai receber muito feedback dos usuários, certo? E então, agrupar, classificar isso, basicamente transformar esse feedback em uma forma que seja muito fácil para a gente construir intuições em cima e tomar decisões, é super útil para isso. Mas afinal, o que você faz com essas intuições e que mudanças deseja ainda é muito. Muito bagunçado. E é algo muito guiado pela fundadora, porque é como se a alma do produto tivesse o seu jeito. Então tem que ter os seus sentimentos. Eu nem sei se você consegue colocar isso em um produto, mas eu adoro isso. Você tem algum, não sei, eu chamo de prompts mágicos que mudam totalmente a forma como você interage com a IA? Por exemplo, perguntei para a minha granola: pode identificar gargalos na empresa? Ela analisou minhas conversas e concluiu: você é o gargalo. Esse foi o meu número 1. Surgiram mais questões que estamos corrigindo agora. Você tem outro prompt que qualquer um possa usar com a IA e que mude a forma como essa pessoa trabalha? Tudo se resume ao fato de que a IA precisa ter contexto suficiente. Então, se você usar o Granola em todas as suas reuniões, ela terá. E aí você pode pedir coisas realmente incríveis para ela. Então, vamos apenas assumir que a pessoa está fazendo isso. As coisas que realmente abriram meus olhos e onde fiquei surpreso com quão boas elas eram em nível de coaching, coisas assim. Na verdade, tem uma receita no Granola que se chama Coach Me Matt. O que é interessante sobre coaching é que se você pedir um feedback para uma IA, ela pode te dar um feedback duro. E não tem uma pessoa, ela não se preocupa em ferir seus sentimentos, certo? Então, uma IA pode me dizer algo e acho que consigo ouvir melhor do que se, por exemplo, minha esposa dissesse algo pra mim, eu poderia ficar um pouco mais na defensiva, se isso faz sentido. Qualquer coisa sobre coaching mais profundo, como padrões que você percebe em mim e que talvez eu não note, mas que não ajudam ou eu poderia melhorar, isso é bem importante. Muitas vezes eu começo outras ferramentas. Se eu uso o ChatGPT ou o Claude, eles parecem bem limitados para mim comparados ao Granola, porque eles não têm todo aquele contexto integrado. Você pode se conectar agora. Não, eu não posso. Mas quero dizer que tenho 2.000 ou 2.500 reuniões no Granola, certo? Uau! Quando eu faço uma pergunta para o Claude, ele não lê 2.500 reuniões, certo? Ele vai ler 10. Ele tentará formar uma ideia sobre mim com base nessas 10 reuniões, certo? Então eu tenho uma receita no Granola que basicamente diz: olhe para o meu último mês de reuniões e escreva 5 páginas sobre quem eu sou, o que é o Granola, o que é o produto Granola. Vamos tentar? Pode me dar meu Granola? Vamos lá. Sim. Eu realmente gosto desse aqui. Deixa eu ver o que ele me diz. Perfeito. Então se eu vier aqui e aí a gente só diz: eu vou usar o ChatGPT para fazer um trabalho. E eu quero que o ChatGPT entenda quem eu sou, no que estou trabalhando e o que estou tentando alcançar. Assim, ele vai ter um contexto melhor sobre mim. Então, por favor, olhe todas as minhas reuniões do último mês e escreva 3 páginas que eu possa colar no ChatGPT.
Assim terei o contexto do que quero alcançar. Uau! Ah, que legal. Até mesmo extraiu algumas estatísticas. Cadência de movimento. É legal. Então, o que eu percebo é que agora, se você pegar isso, você pode ir a qualquer IA por aí, pode ir ao ChatGPT, pode ir ao Claude, pode ir a qualquer uma delas. E se você simplesmente disser, aqui está um contexto sobre mim, colar isso e depois perguntar o que quiser, a IA vai responder muito melhor às suas perguntas, porque ela entende muito mais sobre você. Certo, pois está ligado ao meu Claude. É, Como posso pedir para o Claude se atualizar sozinho usando isso? Tipo, adicionar contexto a todos os meus projetos? bom, quero dizer, provavelmente tem algum jeito de você configurar um gatilho para ele fazer isso todo dia, ou algo assim. Ou você pode só esperar a gente lançar isso em breve, porque seria legal, né? Aqui estamos criando uma versão que se atualiza automaticamente todos os dias. Você poderia usar esse contexto de qualquer jeito. Isso é fascinante. Sinto que você está criando uma chefe de gabinete virtual baseada nesses dados que você tem. Eu também escrevo uma newsletter onde me aprofundo N as ferramentas de IA que eu uso, estratégias de carreira e coisas que não cabem em um podcast de 30 minutos. É gratuita. O link está na descrição. Já estamos conversando há quase 1 hora, né? Sim. E eu estou lembrando de algumas coisas, mas tem alguns detalhes que talvez eu esteja esquecendo e que são importantes para mim. Como o Granola funciona em relação a identificar esses detalhes? Como ele decide o que mostrar? Nas anotações, você quer dizer? Sim. Sim. Então, Legal! Isso me trouxe estratégia de produto e mercados saturados. Gostei muito. Construindo na era da IA, dinâmicas de mercado e estratégia de produto. percebemos desde o início que boas anotações para você podem ser bem diferentes das minhas. Certo. Então, o objetivo das anotações depende muito de quem é a pessoa e do que ela está tentando alcançar. Acho que talvez tenhamos sido os primeiros a fazer isso. As anotações são geradas individualmente e variam para cada pessoa. E o que fazemos é levar em conta o máximo possível sobre a pessoa. Então, não sei se isso era um evento do calendário, mas vamos supor que você entre em uma reunião do Zoom e use o Granola. O Granola vai investigar para descobrir quem é cada pessoa na reunião e seus papéis. E então, vamos usar isso para entender sobre o que é o significado e o que deve ser destacado nessas anotações. Se eu disser para o Granola que meu objetivo para as próximas ligações é, não sei, garantir que a gente faça o acompanhamento com todo mundo se tivermos concordado em uma lista de tarefas. Ele destacaria isso para mim em todas as reuniões? Ele tem uma memória geral de como eu quero que minhas anotações sejam apresentadas? Ainda não é automático. Então, isso é algo que você pode ir lá e configurar um modelo no Granola. Você basicamente pode ter modelos diferentes. Então você pode basicamente dizer, eu quero as anotações nessa estrutura durante uma ligação ou durante uma reunião, você pode falar, ei, Granola, certifique-se de incluir isso nas anotações e ele vai fazer isso. Mas ele não tem memória do tipo, você disse isso na última ligação, então fará na próxima. É algo com que você deve tomar cuidado, eu acho. A memória é super poderosa, mas com instruções explícitas, assim, a realidade é que a gente subestima o quanto as coisas mudam, certo? O que você não quer é uma instrução que... Do mês passado. Você falou algo mês passado e o Granola ainda considera importante? E continua fazendo isso. O ChatGPT ainda acha que eu quero ser atriz, igualzinho há 3 anos. Tem um cara no meu time que foi, eu mencionei muffins, sabe? Ele fez uma pergunta sobre muffins para o ChatGPT uma vez. Agora, o ChatGPT traz muffins o tempo todo. É como se fosse um conhecedor de muffins, mas só perguntei sobre muffins. Sempre a mesma coisa. Por isso é preciso ter cuidado. Essa é a diferença. Se você usa muito o Granola, a questão é que há muita riqueza e contexto nas nossas conversas. É como pensar no seu melhor amigo, em quantas horas já conversaram e como ele te conhece bem. É muito, muito diferente de quando você está apenas conversando com algo como o ChatGPT ou o Claude. É algo muito, muito superficial. Muito detalhado. É, isso mesmo. Mas, uma vez que a gente resolver isso, se conseguirmos criar essa memória dinâmica baseada em pedir para a IA identificar minhas prioridades em um determinado dia... Então isso pode virar minha chefe de gabinete. Se isso puder puxar essas coisas. Agora a Marina está focada nisso. Vou ajudar ela nessa reunião sugerindo essas perguntas. Vou identificar claramente esse processo que está com problema na equipe dela, porque já ouvi isso em outras ligações na empresa dela. Para mim, gravar ligações é uma maneira de criar uma chefe de gabinete virtual, que é nosso objetivo. Acho que é basicamente o que todo mundo em IA está tentando alcançar, né? Acho que é isso. Um pouco de autonomia.
Até agora, a IA aumentou nossa produtividade, mas só fez com que trabalhássemos mais. Porque vemos todos esses ganhos de produtividade, vemos como tudo ficou melhor e simplesmente trabalhamos mais. O que eu quero que o próximo passo seja nos deem mais tempo livre no verão. Já faz algumas semanas. Eu não aguento. Acho que acabamos fazendo isso com nós mesmos, de certa forma. Verdade, mas essa é a nossa natureza. E é interessante, tipo, se vamos atravessar esse período em que a IA está nos ajudando com decisões estratégicas, então tiramos mais tempo de folga de propósito? Mas eu não vejo isso acontecendo. Sobre o ponto que você estava falando agora há pouco, que é essa questão interessante de como você vai interagir com esse chefe de gabinete ou essa IA e quão diretivo você vai ser. Tipo, basicamente você vai ser assim, sempre faça isso, ou vai dar instruções e ela sempre vai seguir isso. Ou eu acho que existe um modelo diferente que é como se a IA fosse quase invisível e apenas observa o que você faz e tenta inferir, a partir disso, o que ela deveria estar fazendo. Sim, é isso que eu queria fazer. Exatamente. O que Marina trará na próxima reunião com base na anterior? Exatamente. Sim. Então, porque um bom exemplo aqui, meses atrás, eu tentei criar uma versão do Granola que gerava e-mails de acompanhamento. Então, tipo, você conecta seu Gmail e ele simplesmente aprende com suas mensagens anteriores. Com aquela pessoa? Ou não, ambos. Então, um exemplo aí que é realmente importante é, por exemplo, vamos supor que muitas vezes as pessoas precisam enviar um link de um documento importante. Por exemplo, antes disso, você me enviou um documento dizendo, aqui estão algumas instruções, certo? Esse documento pode mudar. No mês que vem, você pode decidir usar um documento diferente. E se você tivesse que avisar a Granola que mudou o documento, talvez você esquecesse. Se ele acessar seus e-mails e notar que você usa o novo documento, começará a usá-lo também. Não precisa se preocupar com isso. Acredito que uma ótima abordagem para a IA é quando as soluções mais bem projetadas ficam invisíveis. E eu acho que a melhor IA vai ser aquela que você nem percebe que está lá. Autoaprendizagem, atualização automática, aprendendo com as mudanças, é isso que você descreve. Procuro fazer com que todos na Granola tenham a mesma visão sobre o produto. E quando alguém novo entra na empresa, eu basicamente passo essa visão de que quero que a Granola seja como um corrimão. Sabe, quando você tem uma escada, tem aquele corrimão. E as pessoas sempre me olham tipo, o que você quer dizer com isso? Parece uma coisa tão estranha. E eu digo, bem, corrimãos são basicamente invisíveis, né? Eles estão em toda a escada. Você nunca percebe eles, certo? Você não presta atenção neles até tropeçar, né? E aí sua mão vai direto e o corrimão precisa estar ali na hora. E precisa suportar seu peso. Exatamente. Realmente importante. E precisa ser super intuitivo. Mas então você volta a viver sua vida e sobe e desce as escadas. E é essa a sensação que eu quero que o Granola passe. Quero que Granola esteja sempre ao seu lado quando precisar. Seja se estiver cansado, tropeçando ou algo assim, estaremos lá. Fora isso, você é a estrela, vivendo sua vida do seu jeito. Sabe, sempre que eu posto, tipo, eu fico animada. Essa empresa lançou isso agora e eu já uso há muito tempo. Consigo fazer isso. Por que você está feliz com a IA roubando seus dados? A IA vai te substituir em 3 meses. As corporações só estão devorando a gente, tanto faz. O que diria a essas pessoas? Eu acho que o mundo vai mudar muito nos próximos anos. E eu acho que sempre que há um período de muitas mudanças, vai haver turbulência. Essa é a realidade. Não acho que alguém saiba exatamente onde vamos acabar. Estou empolgado com a IA como uma ferramenta que amplia nossas capacidades e nos permite fazer mais e melhores coisas do que nunca. E eu acho que há muitas áreas em que esse é o caso, onde na verdade a IA não vai substituir as pessoas. Na verdade, ela vai permitir que as pessoas façam mais. Há muitos exemplos históricos de que, quando algo se torna mais acessível, a demanda cresce porque mais pessoas podem usar. Isso é como o paradoxo de Jevons, eu acho que é assim que se chama. Sim, sim. Mas não estará em todo lugar, certo? Com certeza terá segmentos da sociedade onde isso vai ser muito disruptivo, certo? Acho que isso já ocorreu várias vezes na história. Mudanças podem ser empolgantes, mas também difíceis. Eu acho importante manter o entusiasmo, mas também ter em mente a realidade dos lados negativos ao mesmo tempo. Acredito que isso vai acontecer. O que você diz pra si mesma quando sente medo da IA? Se é que você já sentiu isso alguma vez. Então, a minha visão sobre isso é que eu penso no que eu posso controlar, de modo geral. Essa é a minha filosofia de vida. Eu penso no que eu posso controlar e nas coisas que eu não posso controlar, e eu não me preocupo com as coisas que eu não posso controlar. E eu penso que
Sobre as coisas que você pode controlar, se você acredita que a IA vai ter um grande impacto, então você deve tentar acompanhá-la de perto. E com isso, eu acho que você deve tentar usá-la. Acho que isso é realmente tudo o que você pode fazer. Com certeza, 100%. E eu acho isso, e eu já vi isso, eu vi, porque eu acho que o que está acontecendo com engenharia é que, tipo, você meio que consegue ver o que acontece em engenharia. O mesmo que ocorre com programação e engenharia acontecerá em outros setores também. E eu vejo, de novo, né, a gente tem um cara na nossa equipe. Ele tem 20 anos e o jeito que ele usa IA é incrível. E ele consegue fazer todo tipo de coisa incrível que eu nunca teria esperado. Então acho que o único conselho que eu tenho para as pessoas é: não fuja disso, pelo contrário, abrace isso. E isso não significa que você precisa, tem muito teatrinho de IA, teatrinho de produtividade. Tipo, eu acho que tem muita gente assim. Fala-se mais sobre como a IA ajudou essas pessoas do que sobre ela realmente aumentar a produtividade delas, né? Eu concordo totalmente com isso. Estamos na fase do teatro da produtividade com IA. Mas acho que vamos sair do outro lado disso, onde realmente vai aumentar muito a nossa produtividade. Mas isso não significa que você tem que passar 24 horas por dia, sabe, acompanhando cada lançamento. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é: pense nas coisas principais em que você é bom e que precisa realizar no seu trabalho, e descubra como você pode potencializá-las com IA. E como estávamos falando sobre produto, para mim não é como faço para que o ChatGPT tome decisões de produto, mas talvez como faço para que a IA Obtenha todos os dados. reúna todos os dados para que eu possa tomar decisões de produto mais precisas. É assim que penso. Tenho uma filha de 6 e outra de 8 anos. E eu penso em como o mundo vai ser quando elas forem mais velhas. Eu não sei, certo? Mas talvez seja um pouco mais fácil para elas porque o mundo vai mudar muito nos próximos anos. Então, bem, eu não, quer dizer, de novo, eu não sei, mas elas já estão crescendo em um mundo Onde isso é o padrão. padrão, né? Acredito que, se você está nos seus 20 anos, começando a carreira e passando por tantas mudanças, talvez esse seja um dos momentos mais difíceis. Mas, de novo, talvez seja mais fácil do que se você estivesse nos seus 40 anos. Eu não sei, sabe? É difícil dizer. Sim. Ok. E um último conselho para fundadoras construindo na era da IA. O que elas deveriam evitar? Eu acho que isso sempre foi assim, mas é muito mais extremo com IA. Tem muito ruído. Tem muito FOMO. Tem muita síndrome do impostor. Tipo, se você só olhasse o Twitter, você assumiria que tudo já está resolvido. Empresas são geridas por agentes. Exatamente. E eu acho que a realidade está muito longe disso. E eu acho que, no final das contas, o que você pode fazer, de novo, o que você pode controlar? É que você pode entender um problema e um usuário melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Se você realmente quiser, e você pode simplesmente se importar mais em construir uma solução realmente incrível para essas pessoas. E você pode ter uma consciência periférica das outras coisas que estão acontecendo. Eu acho que é bom entender, de forma geral, para onde as coisas estão indo, mas não deixe isso bagunçar sua cabeça, porque é muito fácil ficar obcecado e olhar para essas coisas e assumir que eles já descobriram tudo e te mostram resultados. E é tipo, qual é a moda dessa semana em comparação com a da semana passada ou algo assim? Mas o problema que você tenta resolver provavelmente não mudou nas últimas semanas ou talvez nem nos últimos 2 anos. Então é isso que você precisa trabalhar, certo? Esse é seu trabalho. É empolgante, mas também exige controle mental, senão você vai... Você ficará muito distraída e deve se preocupar mais com seu problema específico. É... Adorei. Muito obrigada. Muito obrigado por me receber. Obrigada.